E galera, saiu o quinto episódio de Jujutsu Kaisen da sua segunda temporada. E neste episódio a gente vê a real motivação do Satoru Geto para mudar de lado, para sair da escola Jujutsu. Aqui fica muito frisado do porquê dele se tornar um vilão. Isso dá muito aos acontecimentos do episódio anteriores, que ele não conseguiu salvar Hikomanai e tomou uma bela de uma surra do Toji Fushiguro. E ainda para ajudar, uma pessoa aparece nesse episódio e joga a lenha mais ainda, fazendo ele repensar as suas atitudes como um feiticeiro. E o que será que Satoru Gojo vai fazer em relação a isso? Será que ele vai conseguir salvar o seu melhor amigo? Ou será que ele também, mesmo sendo o mais forte, vai falhar mais uma vez em salvar alguém querido para ele? Então vem aqui descobrir nesse quinto episódio de Jujutsu Kaisen da sua segunda temporada. Mas antes, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, pois nós sempre estamos trazendo mais conteúdo de Jutsu para vocês. E para você não ficar de fora, você precisa estar inscrito aqui e com as notificações ativadas. Então, sem mais enrolação, bora ver aqui tudo o que aconteceu nesse quinto episódio de Jujutsu Kaisen. Então a gente começa esse episódio com o Satoru Gojo pedindo pra Shoko e pro Satoru Geto tacar um lápis e uma borracha nele. Então simplesmente a borracha e o lápis parem por causa do Mugen. Só que dessa vez o Mugen tá diferente, pois ele precisava ativar o Mugen para ter essa defesa. Só que dessa vez era totalmente diferente, já que não precisava ser mais ativado, estava de uma forma automática. O Satoru Gojo, depois de um ano daquela derrota lá pro Toji, depois de ter matado o Toji, tem aquela ascensão dele, aquela evolução dos seus poderes, a sua iluminação naquele exato momento que tinha derrotado o Toji. Depois de um ano, ele treinou tanto, mas tanto, que ele conseguiu agora usar suas habilidades automaticamente. Tipo, o Mugen agora não precisa ser mais ativado, pode ir tranquilo que vai ser automático. Só que a Shoko, ela alerta o Satoru Gojo com o seguinte: se ele fazer isso tão constantemente, vai acabar fritando o cérebro dele. Só que o Satoru Gojo, cara, ele tá em um nível tão absurdo, que ele simplesmente também consegue fazer o Jujutsu de reversão automático. Então o seu cérebro sempre vai estar fresquinho. Só que aí tá meio que o problema: o Satoru Geto vendo toda essa evolução do Gojo e ele simplesmente ainda continua parado. Que é aquela derrota que ele sofreu pro Toji e pra morte da Hikomanai e daquelas pessoas que não eram feiticeiras aplaudindo tudo aquilo, mexeu muito com a cabeça dele. Pra ter uma noção, nos primeiros episódios dessa segunda temporada, o Satoru Geto, ele era muito devoto ao seu trabalho de feiticeiro Jujutsu pra proteger todos aqueles que não eram feiticeiros Jujutsu. Então as pessoas normais que não tinham energia amaldiçoada, ele queria proteger a todo custo. Só que depois desses acontecimentos do Toji e da Hiko, das pessoas aplaudindo, ele começa a se questionar tanto, mas tanto, que isso tá acabando com ele fisicamente e também psicologicamente. Só que toda hora ele tá ouvindo, cara, aquela bater de palma daquelas pessoas felizes que a Hikomanai tinha morrido. E vendo seu melhor amigo se tornando o mais poderoso e ele ficando para trás, também tá mexendo muito com a sua cabeça. E para piorar a situação, ele odeia devorar as maldições. Ele fala que tem gosto de vômito, de pano sujo e tudo mais. Ele odeia fazer isso. Só que tipo, anteriormente ele fazia isso porque ele queria proteger as pessoas. Mas agora, com o seu psicológico abalado, ele tá se questionando cada vez mais do porquê ele tá fazendo tudo isso. Então depois de uma missão, ele começa a tomar o seu banho e tudo mais e começa a pensar: mano, pra que eu tô fazendo isso, cara? Pra que eu tô protegendo essas pessoas? Pra que eu tô protegendo esses macacos malditos? Ele tá tão deprimido que ele não vê as pessoas mais como alguém que quer proteger, mas simplesmente pessoas que são um peso pra ele, alguém que não tem valor algum, que ele até chama de macacos lá, malditos. Mas mesmo com esses pensamentos, ele ainda continua fazendo o seu trabalho de Jujutsu. Só que dois pontos fazem ele mudar completamente. O primeiro foi quando o seu amigo lá, o seu estudante mais novo, Haibara, acho que é assim que se pronuncia, chega lá falando que ele teria uma missão no dia seguinte bem cedo. Então ele pergunta pro Satoru Geto se ele queria algum presente. Ele falou que sim, mas tem que ser algo doce, pois Satoru Gojo também ia querer. Eles começaram a conversar lá, tudo mais, falando do porquê dele ser feiticeiro e continuar. E o Haibara responde pra ele que ele quer continuar sendo feiticeiro, pois é a melhor coisa que ele sabe fazer. Se é a melhor coisa, ele vai continuar
fazendo. Isso meio que surpreende o Satoru Geto. Só que quem mexeu mesmo com a cabeça do Satoru foi a Yuki, a mestra do todo, que ela chega lá falando qual o seu tipo de mulher e tudo mais. Só que ele nem liga pra essa pergunta, ele só queria saber quem ela era. E em seguida o Haibara já pergunta, fala que ele gosta de mulheres que gostam de comer bastante. Só que ele tem que sair para se preparar para sua missão e deixa o Geto e a Yuki conversarem. E eles começam lá se apresentando e tudo mais. Ele falando que ela é bastante famosa, só que não por um bom motivo, por um mau motivo. Que ela nunca aceita as missões e nunca ajuda a escola Jujutsu. Só que tem um motivo por isso, de ela não querer ajudar a escola Jujutsu, pois ela acha que a escola simplesmente trata os sintomas, ela nunca vai atrás da cura, e ela tá sim atrás da cura, que é duas opções. O Satoru Geto, cara, ele fica muito impressionado com isso e começa a ouvir ela, que é duas opções pra fazer todas essas amaldições nunca mais aparecerem. A primeira é acabar com toda a energia amaldiçoada do mundo, quanto feiticeiros e os não feiticeiros vão ficar sem a energia amaldiçoada. Só que essa primeira opção é muito difícil de acontecer. E tem a segunda opção, é fazer aqueles que não têm energia amaldiçoada aprender a controlar essa energia amaldiçoada. E tinha um caso muito específico, que é o Tojo Fujiguro, que ele não tinha nenhuma energia amaldiçoada, mas ele conseguia sentir as maldições. Ela queria estudar ele, só que ele nunca iria permitir uma coisa dessa e saiu fora. Só que tinha uma terceira opção que ela não falou, mas o Satoru Geto simplesmente fala pra ela que simplesmente se eles acabarem com aquelas pessoas que não têm energia amaldiçoada, as maldições nunca vão nascer. Já que as maldições vêm das pessoas que não têm energia amaldiçoada, e junto com seu rancor, seus sentimentos, as maldições acabam nascendo. Se eles acabar com eles, eles nunca mais vão se preocupar com as maldições. E ela até concorda com ele e fala que isso é um caminho mais fácil de se acontecer. Só que tem um detalhe, né? Ninguém ia concordar com uma atrocidade dessa, matar várias pessoas inocentes por uma causa que tem outras soluções. Só que esse foi o erro da Yuki. O Satoru Geto estava muito abalado psicologicamente. Ele já estava se questionando de tudo que estava fazendo, do porquê ele estava ajudando as pessoas e tudo mais. Só ele estava ajudando pessoas que nunca, jamais ia fazer algo por ele, entre aspas. Inclusive, no decorrer desse episódio, todas as vezes que o Satoru Geto começa a pensar sobre proteger as pessoas, ele vem pensando naquelas palmas da morte da Riko Amanai, que as pessoas estavam aplaudindo aquilo, e isso mexeu muito com ele. Então ele começa a pensar dessa maneira: se acabar com toda a humanidade, eles vão ser livres das maldições. Os dois acabam se despedindo e tal, e ela tranquiliza o Geto falando que ele não precisava se preocupar com o Tengen, que já tinha outro receptáculo pra ele e tudo mais, e ele tá estável. Só que aí vem outra coisa que acaba acarretando a mente do Satoru Geto mais ainda, só pra ajudar nessa situação. Tá ligado aquele amigo dele, o Haibara? Ele acabou morrendo no meio de uma missão. Nós não tava junto, só que ele não conseguiu salvar ele, já que o nível de ameaça não era nível 2, mas nível 1, um nível extremamente alto. E vendo ali o seu amigo morto na sua frente, já começa a pensar que todo feiticeiro tem um final, que vai ser a morte. E para piorar a situação mais ainda, que já tava ruim, ele vê duas criancinhas que tinham energia amaldiçoada sendo maltratadas por pessoas, por elas ter se defendido de pessoas ruins. E isso foi a gota d'água pro Satoru Geto, pois ele simplesmente resolve fazer o seu plano em prática, que é acabar com toda a humanidade. Ele já começa fazendo isso, matando todas as pessoas que estavam nessa vila, deixando só as pessoas que tinham energia amaldiçoada. E quando o diretor da escola Jujutsu fica sabendo disso, o alto escalão já decreta a morte dele e já avisa pro Satoru Gojo que ele, além de acabar com toda essa vila, também matou os seus pais que não tinham energia amaldiçoada. Para na cabeça dele, para ter essa paz para todo mundo, ele precisa acabar com as pessoas que não têm energia amaldiçoada, para não ter mais nenhuma maldição. Só que isso mexe bastante com o Satoru Gojo, já que ele não conseguiu salvar Riko Amanai e também tá prestes a não conseguir salvar o seu melhor amigo. Mesmo ele sendo mais poderoso, ele não tá conseguindo salvar as pessoas que ele ama.
Então ele acaba se encontrando com o Satoru Geto e tendo aquela épica conversa lá que isso era impossível de se fazer, que esse plano do Geto era ruim e isso não era possível de se fazer. Só que o Geto questiona, se fosse você, era possível, não era? Então por que eu não posso fazer? Porque eu não posso dar o meu melhor. Eu vou fazer a partir de hoje o que eu bem entender da minha vida. E outra coisa, você é o mais forte porque é o Satoru Gojo, ou você é o mais forte porque é Satoru Gojo, dizendo que se fosse ele era possível fazer tudo aquilo, mas como é o Satoru Geto está tentando impedir. E essa foi a última conversa deles dois. A partir daquele momento os dois foram para caminhos diferentes. Inclusive depois o Gojo ele fala com o seu sensei lá, falando que ele era o mais forte, mas só pode salvar as pessoas que querem ser salvas. E o Geto não quer ser salvo. Depois de um tempo ele acaba encontrando lá o filho do Toji, falando que ele ia cuidar dele, que o pai dele tinha acabado morrendo, ele tinha matado o pai dele porque a família dele é uma porcaria. A família Zenin realmente é muito ruim. Só que tinha um detalhe, o Megumi só se ajudaria a família Zenin se sua irmã fosse bem cuidado. E o Satoru Gojo já adianta pra ele que isso nunca aconteceria, mas se ele fosse com ele, com certeza a sua irmã e ele seriam bem tratados. Então ele acaba se decidindo e os três partem juntos, assim criando esse laço lá de pai e filho com Megumi. E aí, você curtiu esse episódio? A nossa análise? Deixa aí nos comentários. E lembrando que Jujutsu, em sua segunda temporada, só volta no dia 31 de agosto. Vai ter uma pausa aí de um mês. Se você curtiu, se inscreva aqui no canal e deixe as notificações ativadas. Tamo junto, galera, e valeu!